E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast aqui no Curitiba Novos Olhares e hoje estamos entrevistando aqui, fazendo um bate-papo com o Erivelton, que está aqui, falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho de trabalho E é bom que eu acabo conhecendo também algumas pessoas aqui de Curitiba que têm feito, né, um trabalho bem bacana, né? Pode se apresentar aí para a galera poder te conhecer, que quem ainda não te conhece. Obrigado, Bruno. Meu nome é Erivelton Oliveira, eu sou jornalista desde 1986, sou vereador em Curitiba desde 2019 e eu tenho uma relação de amor, né, por Curitiba, uma cidade onde eu nasci, uma cidade onde eu cresci e vi também a cidade crescer nos últimos 60 anos. Então, para mim é um prazer estar aqui, vamos conversar. Sim. O legal é que eu estou trazendo bastante jornalista, que eu acabei conhecendo bastante jornalista, acho que também muito por causa do trabalho que eu tenho feito, né, com Curitiba Novos Olhares, que é mostrar coisas que estão acontecendo na cidade. Então é uma área que eu tenho gostado bastante de conhecer, de conversar com pessoas, embora eu não sou da área de jornalismo, né, eu formei em administração, mas atualmente eu trabalho com a parte de fotografia e audiovisual, mas é uma coisa que eu estou gostando bastante de acompanhar, é a questão dos jornalistas também. E aqui em Curitiba eu tô tendo essa possibilidade de estar conversando com vários, né? Então, beleza, já se apresentou um pouquinho. Conta um pouco da sua carreira, como você começou e tal a trabalhar, e questão dos estudos. Você depois pode contar um pouquinho mais, porque você é uma pessoa que está sempre estudando também, né? Tem bastante coisa nessa parte de educação, né? Veja, eu comecei a estudar em 1971, né, quando tinha idade para entrar na escola, na minha época ainda se chamava primário. Estudei sempre em escola pública, primeiro na Escola Santa Cruz, depois no Aline Pichetti, depois no Colégio Estadual, depois na Universidade Federal do Paraná, onde eu fiz graduação. Recentemente eu terminei o mestrado e só agora que eu estou fazendo um doutorado é que eu estou numa instituição privada, mas depois, né, de 60 anos aí, utilizando o bom ensino público que nós temos do Brasil. Eu fiz o meu curso primário, o meu curso, depois o meu segundo grau. Eu sempre fui pelo menos até o segundo ano do segundo grau, eu sempre digo que eu era um aluno assim, daquele tipo aluno exemplar. Eu brigava por 10, né? Daqueles alunos que quando tiravam 9, 9,5, Sim. ficava irritado porque não conseguia tirar um 10. Isso é coisa rara, porque a gente não vê muito. Assim, não sei se comparando antigamente com hoje em dia, né, como é que tá essa questão, de repente você puder falar, mas assim, são poucos alunos que se destacam, né? Não, na minha época era muita gente, assim, sempre que a gente tem até alguns grupos que nós montamos muito tempo depois, graças à tecnologia, né, graças ao WhatsApp. Nós temos um grupo a partir do meu quarto ano primário, com os amigos de lá, umas 20, 30 pessoas, e tinha gente muito boa, assim, Sim, sabe? Tanto meninos quanto meninas, e a gente brigava realmente por 10, por ser o primeiro da turma. E isso, de certa maneira, me estimulava, eu sempre gostei de estudar também, né? E isso me deu um certo destaque, né? Quando você, principalmente nas escolas antigamente, hoje eu não sei como é que é, mas quando você era o primeiro da turma, tinha uma solenidade, você ganhava um livro, ganhava uma medalha, enfim, isso, me acostumei com isso. Depois eu fui estudar no Colégio Estadual do Paraná, e aí também, como eu falei, né, até o meu segundo ano, eu sempre briguei para ser o primeiro da turma. E quando eu estava no segundo ano do Colégio Estadual, eu comecei a trabalhar. E aí, obviamente, né, você tem menos tempo de estudo e tudo mais, sim, evidentemente que o teu desempenho cai um pouquinho, mas aí não caiu tanto assim, tanto sim. que porque você, então, pelo visto, você sempre foi bem focado nessa questão do estudo e principalmente na importância, né, que você achou que isso realmente ia ter para sua vida, né, para os seus posicionamentos futuros, seus trabalhos, tudo, né? E daí eu estudei, comecei a trabalhar, eu fiz o curso técnico de edificações, comecei a trabalhar num escritório que fazia projetos elétricos e hidráulicos e continuei, depois troquei por mais 2 empresas. Nesse meio tempo, quando eu fiz 18 anos, eu servi o quartel em 82, na artilharia aqui em Curitiba. Saí da artilharia, voltei para trabalhar com desenho. No ano seguinte, eu passei no vestibular de jornalismo, de comunicação, na Universidade Federal do Paraná. E aí, né, depois, a partir de 86, aí que a minha história, digamos, com a comunicação começou. Eu fiz o curso de jornalismo. Quando eu estava no 3º ano do curso de jornalismo, em 86, eu fui fazer um estágio na Rede Ferroviária Federal, no departamento de comunicação. Nesse departamento eu conheci um jornalista chamado Cláudio Dalla Beneta, que ele trabalhava já, ele era editor
chefe do Jornal Estadual, o antigo, o nome antigo do Boa Noite Paraná hoje, né, ou do Paraná TV. Ele era o editor-chefe desse jornal. E um dia ele chegou para mim e falou, olha, o Jamur Júnior da TV Curitiba está precisando de um repórter, vai lá conversar com ele. Sim. E eu disse para ele, não quero, não gosto de... Nunca pensei em trabalhar em televisão. Minha ideia como jornalista era trabalhar numa redação, com tic-tac de máquina, aquela coisa toda. Às vezes, para quem não sabe, né, o jornalista tem várias funções ali que ele pode estar exercendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma visão do jornalista só mais aquele apresentador e tal, mas não, tem muita gente ali que... Se você voltar para os anos 80, não eram tantas funções assim. Ou você, claro, era repórter, editor, mas era uma coisa muito, muito mais restrita do que é hoje. Hoje você tem um mundo de coisas que você pode trabalhar, né? Mas na minha concepção de jornalista mesmo, era um jornalista daqueles à la Nelson Rodrigues dos anos 50, sabe? Uma redação, batendo laudas, tomando café, aquela fumaça aquele ambiente do pessoal fumando na redação, enfim, era isso que eu imaginava. E aí depois que o Cláudio insistiu umas 3 ou 4 vezes, eu falei, tá bom, eu vou lá conversar com o Jamur, na TV Curitiba, fui, e ele me contratou. Aí eu estava no estágio da rede ferroviária, fazendo a faculdade, ainda desenhava alguma coisa e consegui o trabalho na TV. Daí eu tive que, aos poucos, né, desistir do trabalho que eu fazia com o projeto, fui entregando os projetos, mas parei com esse projeto. Não dava tempo de fazer. O meu estágio, ele tinha 10 meses, então acho que ele acabou no comecinho de dezembro, meados de dezembro, e eu continuei com a faculdade. E na TV, eu estava na TV Curitiba, fiquei lá de agosto até dezembro, e em dezembro me chamaram no que hoje é a RTC, ainda na TV Paranaense, para fazer um período de férias lá. Alguém me viu na televisão, o chefe me viu, me chamou, eu fui lá, conversei com eles. Fiquei muito na dúvida, porque na TV Curitiba eu já estava registrado como jornalista, estava lá ganhando o piso de jornalista, que não era um salário ruim na época, ainda mais para um estudante, né, de terceiro ano, enfim. E aí eu pensei se eu devia largar desse trabalho para ir para a TV Paranaense. E depois de uma reflexão, eu cheguei à seguinte conclusão. Bom, se a TV das TVs, né, a Rede Globo, está me chamando para trabalhar com eles, mesmo que seja por 1 mês ou 2 meses, acho que é uma oportunidade que eu não posso perder. Eles viram um potencial e não quiseram perder E aí me liberaram na TV Curitiba e eu fui para a RTC, onde eu fiquei 27 anos, né, cobrindo férias, como eu brinco. Férias longas. Fiz muita coisa na RPC, fui repórter, primeiro como repórter que começa camelando, fazendo buraco de rua, fazendo a reportagem de feira, mas graças a Deus e graças também a um certo empenho, né, também, que a gente também tem que considerar que nós trabalhamos corretamente, eu acabei virando repórter depois de rede, fiz reportagens de rede. E depois de mais ou menos 13 anos de rua, surgiu a oportunidade de eu apresentar o telejornal Paraná TV, que começou em 1999. Eu não era para ser apresentador de telejornal, eu estava sendo, digamos, preparado para ser repórter do Jornal Nacional, né? Comecei o ano de 99 com esse foco meu e da empresa também, fazendo reportagens para o Jornal Nacional. Mas a TV ia entrar na metade do ano com o Paraná TV, um novo produto no ar. E estava todo mundo lá já envolvido, a equipe pronta para fazer esse jornal acontecer. Fizeram esse jornal mais ou menos ali pelo mês de maio e mandaram para a Rede Globo no Rio um piloto, né, mostrando como é que estava o jornal. Jornal comunitário, apresentado por jornalistas, com vinhetas, com um monte de novidades para o telespectador. Eles viram esse jornal lá no Rio de Janeiro, na época o diretor de jornalismo era o Evandro Carlos de Andrade, e aí chegaram à seguinte conclusão: olha, o jornal tá bacana, tá legal, tá dinâmico, mas ele tem um problema. A apresentadora é nova, o apresentador é novo, as vinhetas são novas, o nome é novo, e as pessoas podem não identificar a Rede Globo nesse produto. Então vocês têm que arrumar um apresentador ou uma apresentadora que tenha mais a cara da TV, que as pessoas, quando passarem por lá, percebam que estão na TV Paranaense. E aí o Marcos Batista, que era o diretor na época, fez uma consulta aos repórteres, repórteres homens e mulheres, para mim, para o Sandro Dalpíccolo, para o Edenilson Perim. Eles não se interessam. O Perim estava indo embora, o Sandro estava bem no Jornal Nacional, não queria sair. E aí acabou sobrando para mim. E aí o Marcos chegou para mim e falou: olha, se você quiser fazer o teste, faça o teste, a gente manda e daí você vê. Se você quiser abrir mão do teu projeto de ser repórter do Jornal Nacional, né? E na época, inclusive, eu era repórter do esporte.
Sim. Né? Eu fiquei mais de 2 anos como repórter do esporte, inclusive participava de transmissão, inclusive depois que eu fui para o estúdio, eu fiz acho que umas 2 ou 3 transmissões ainda. Mas, resumindo a história, mandaram daí o jornal comigo, e aí houve o retorno dizendo, não, o Erivelto é a cara do Paraná, ele é um repórter conhecido e tal, Sim. e vai tirar esse ruído, né, que tem de não ser um jornal conhecido. E aí fiquei apresentando o Paraná TV, primeira e segunda edição, de 99 até 2010, até 2011. Em 2012 eu passei para coordenar a equipe de treino da TV, coordenei eleições, e em 2013, comecinho de 2013, o meu contrato foi descontinuado, né, que é a linguagem corporativa hoje. Sim. Por uma série de razões, né, que a gente sabe aí que a partir de 2010, com a chegada da internet, a TV começou a perder audiência. Sim. E as pessoas não entendiam muito bem porque que a TV estava perdendo audiência. E eu, lá naquela época, pena que eu não gravei isso, mas as pessoas que estavam lá vão se lembrar. Eu dizia assim, gente, a TV vai continuar perdendo audiência, a gente não vai ter mais aquela audiência do começo. No Paraná TV segunda edição, enquanto eu apresentava, nós chegamos a ter 46% de audiência. Hoje, quando chega a 25, 26, já tem comemoração, né? E se chegar a 30, sei lá, faz uma estátua para o apresentador. Então, eu dizia que a gente não vai mais ter isso porque nós temos um concorrente. As pessoas estão vendo o YouTube, estão nas redes sociais, o Orkut bombando, o Facebook surgindo. E não sei se não gostaram muito das minhas alegações, pode ter sido o motivo. Mas aí eu saí da TV num dia, no outro dia já me convidaram para ir para a RIC, para Record aqui de Curitiba. Eu fiquei 2 anos fazendo o Paraná no ar, e também o que aconteceu lá, a audiência da Record é menor que a da Globo, né? Mas alguém chegou à conclusão de que eu estava muito Globo na Record, e eles queriam alguém mais expansivo, um pouco, né? E tal, e não deu certo. Eu saí da Record, e aí desde então eu não quis mais trabalhar com televisão. Eu poderia ainda ter tentado a Rede Massa, a Band, outras redes de televisão. Eu não quis tentar ter uma empresa de comunicação, comecei a trabalhar com isso, com media training, com gerenciamento de crise, com apresentação de eventos e tudo mais. E daí passou um tempo, eu comecei a sentir falta de trabalhar com pessoas, não necessariamente no jornalismo, né? Mas gostaria de trabalhar com gente, com mais calor, com mais movimento. Coisa mais contato. E aí em 2016 eu disputei a eleição para vereador em Curitiba. Não me elegi naquele momento, fiquei como primeiro suplente do Cidadania, embora tenha ficado entre 27º lugar entre os 38 vereadores, mas faltou voto para a legenda, eu fiquei como primeiro suplente. E em 2019, o vereador Hélio Virbisky, na época, ele saiu para ser secretário de esportes do estado, e eu assumi a vaga dele em 2019 para ficar 1 ano. Né? Sempre aquela coisa, eu vou para ficar um tempo e acabo ficando mais. Só que em 2020, que é o ano que o Hélio voltaria para a Câmara, veio a pandemia, o governo pediu para ele continuar na secretaria, para não ter alteração, para ele ajudar-nos, principalmente na logística, né, que a Secretaria de Transportes é especializada, enfim. E o Hélio ficou na secretaria e me disse, a partir de agora é com você disputa a eleição aí se você quiser. E daí em 2020 disputei a eleição de novo e me elegi de novo, né, ou pela primeira vez no primeiro mandato inteiro. E estou na Câmara até o final desse ano, porque eu não vou disputar mais a eleição para vereador. Até porque eu nem posso, porque na metade desse ano aconteceu algo muito insólito na minha vida, que eu acabei virando prefeito de Curitiba por 9 dias, em função da legislação eleitoral. Eu vi esse processo. Enfim, acabei na prefeitura por 9 dias, que foi uma experiência, assim, que eu digo que eu recomendo, porque foi uma experiência ímpar, assim, na minha vida, uma responsabilidade também, né? Responsabilidade grande, assim. Na verdade, assim, né? Eu não ia fazer nenhuma grande aventura, né? Inclusive eu brinquei, eu vou devolver a prefeitura intacta. E foi o que eu fiz. Mas você conhecer o poder executivo por dentro ali, como as coisas acontecem, como você tem principalmente um respeito muito grande, uma equipe muito competente na prefeitura, em todos os aspectos, assim, né, que eu pude observar. Então foi uma experiência muito legal. E eu já estava, desde o ano passado, querendo ir para o executivo. Então, de certa maneira, eu não disputar a eleição, para mim, não estou deixando o legislativo com dor no coração por estar saindo pensando no executivo no futuro, né? Que é a minha proposta. Agora, se não der certo, né, se não der certo eu ir para o executivo, eu tenho outros projetos, eu estou me preparando para dar aula, posso dar aula como professor, aí já tenho mestrado,
e, em última instância, talvez procurar televisão de volta, trabalhar com rádio, trabalhar com canal na internet. Coisa. Então, não sei ainda o que vai acontecer a partir de 1º de janeiro, mas estou esperando aí que também as coisas, como eu sempre confio, né, Deus sempre me guiou nos caminhos corretos, eu sempre fiz escolhas que, não que eu sempre acertei nas escolhas, em um ou outro momento a gente sempre erra, né? Mas acho que errar também faz parte do aprendizado. Sim. E, digamos assim, a condução da minha vida divina, ela tá muito, muito satisfatória até hoje. Ótimo. Então, pessoal, vou fazer uma colocação para vocês aqui. Eu chamei o Erivelton para poder participar do podcast, fazer um bate-papo, mas explicando para vocês aqui que o foco desse perfil não é voltado para política em geral. Então, assim, a minha ideia não é fazer política nem nada. Eu convidei o Erivelton pela experiência dele e também pelo fato de que ele comentou que não vai se candidatar. Então, não estou fazendo propaganda para nenhum político, mas como ele tem bastante bagagem e também essa parte do jornalismo, eu achei interessante, e também é uma pessoa muito conhecida e muito querida aqui de Curitiba, mas deixando claro que o podcast aqui, o Curitiba Novos Horários, não tem nenhuma ligação com nenhum partido, mas vamos continuar o nosso papo, né? Eu acho que uma coisa que pode ter ajudado muito na parte de... Quando ele começou a questão de ser vereador e tal, foi o fato de você ter... Como você foi jornalista e tal, acredito que você rodou muito a cidade. Então você deve conhecer a cidade por completo, né? Devido a toda essa experiência. Fala um pouco desse processo de quando você estava jornalista, como é que você fazia? Você realmente conhece a cidade toda? E quando você decidiu ser vereador, você viu que por essa experiência poderia ser algo positivo para a cidade, ou você já estava com algum outro pensamento de alguma outra forma que você poderia contribuir para a cidade? Bom, como eu falei bem no comecinho, né, eu gosto muito de Curitiba, nasci em Curitiba e na minha infância, até os meus 33, 34 anos, eu morei no bairro do Aú e como comecei na reportagem em 86 e fiquei na reportagem até 99, quer dizer, são pelo menos aí 13 anos que eu circulei Curitiba em todos os sentidos, né, de norte a sul, de leste a oeste. Não era uma cidade tão grande na década de 80, vocês podem checar, tinha pouco mais de 1 milhão de habitantes. Muitos bairros que Curitiba hoje, de Curitiba hoje que são referência em termos de tamanho, como é o Bairro Novo, a própria cidade industrial, a região sul da cidade, ali, Alto Boqueirão, eram bairros muito pequenos. O Bairro Novo, inclusive, ele foi lançado, eu fiz a reportagem de quando o Bairro Novo foi lançado e era uma plantação de grama ali, né? Quem vai lá hoje não acredita que em menos de 40 anos virou o que virou um dos bairros mais populosos de Curitiba. Então, realmente eu conheço bem a cidade, já conhecia como repórter, e passou um tempo, né, digamos, do comecinho dos anos 2000 até 2019. Daí eu voltei a circular por Curitiba e revisitar esses espaços que eu já conhecia. E, obviamente, né, quando uma cidade cresce muito, também atrai problemas. E é isso que a gente tenta fazer no gabinete, que é solucionar alguns problemas da população. Sempre tem bastante problema, não tem jeito. Nós temos uma cidade que apesar, né, toda cidade tem problema, toda rua tem problema, toda casa tem problema. Mas Curitiba tem uma solução fácil para os problemas, praticamente. Tem uma solução ágil para os problemas. Claro, aí alguém está vendo a entrevista e vai dizer assim, mas não resolveu o problema na minha rua e tal. Mas a gente tem um índice de resolução acima de 90%. Quando a gente não consegue resolver um problema via gabinete, via secretaria e tudo mais, a gente liga para as pessoas e diz, olha, isso não depende da gente. E isso é muito comum em áreas de ocupação, né? A gente tem algumas áreas de ocupação que chega um momento que o poder público não pode mais ir, ou situações que demandem obras de grande valor, por exemplo, algumas áreas que alagam em Curitiba, você precisaria fazer alargamento de rio, coisas do gênero, que você precisa de financiamento externo, uma coisa assim. Então, não depende só da prefeitura em si. Não depende só da prefeitura, né? Então, fica mais difícil resolver problemas dessa natureza. Mas, no geral, assim, o índice de resolução de problemas é muito alto. Então, eu conheço bem a cidade, gosto da cidade, gosto de ver as soluções inteligentes que Curitiba tem. Eu vi uma entrevista que você fez certa vez comentando dos parques de Curitiba, né? Eu gosto muito dos parques, eu vou todos os domingos de sol, e reforço o domingo de sol, correr no Parque Barigui, fico lá 3, 4 horas me exercitando,
respirando, observando o parque, que é o lugar que eu mais gosto em Curitiba. Então, assim, e cada bairro da cidade tem o seu parque, né? Cada curitibano tem um parque para chamar de seu. O meu parque para chamar de meu é o Parque Barigui. Então, é uma cidade que realmente tem muito a oferecer para os seus moradores. Sim. E uma questão, acho que é interessante falar, já que a gente vai entrar em período de eleições municipais, né? E acredito que muitas pessoas ainda podem ter essa dúvida. Qual seria exatamente a função do vereador? Porque acredito que tem muita gente que mistura as coisas, aí quer que o vereador faça uma coisa, mas não tem nada a ver. E assim, e também a sua relação hoje em dia, porque, por exemplo, a política ela vai mudando, e hoje em dia com a internet acontece muito de o pessoal estar mais preocupado em aparecer nas suas redes sociais e tal, do que de fato tá trabalhando e mostrando, né? Fala um pouco sobre essas questões. Então, as funções institucionais de um vereador, se você pegar o regimento interno da Câmara, pegar a Constituição e tudo mais, vai estar lá. São funções do vereador: criar as leis do município e fiscalizar o poder executivo. Basicamente é isso, né? Mas não é só isso. Os vereadores eles têm uma carga de trabalho, embora pareça baixa, e eu digo o seguinte: pode ser baixa dependendo do mandato que você quiser fazer. Sim. No meu caso, eu acho que não foi uma carga baixa. Nós temos 3 sessões por semana, segunda, terça e quarta, das 9 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia. Né? A primeira coisa que nós temos no nosso calendário. Desde que eu entrei na Câmara Municipal de Curitiba, desconsiderando o período que eu fiquei na prefeitura, de 9 dias, eu faltei 2 sessões. Né? Uma sessão, e não faltei a sessão na verdade, eu deixei de responder a chamada em 2 sessões e faltei um dia, que foi no dia do velório da minha mãe, que foi numa quarta-feira. Minha mãe morreu numa terça, e aí não havia como ir clima, né? Numa sessão. Mas foram as únicas faltas que eu tive na Câmara. E além disso, você tem que participar de comissões, né? Existem 10 comissões na Câmara. As comissões são os espaços onde se discutem os projetos da cidade, então urbanismo, economia, Constituição e Justiça, meio ambiente. São 10 comissões no geral. Eu participo da comissão de urbanismo. E além das comissões, além das sessões diárias, existem as audiências públicas que os vereadores podem fazer para discutir qualquer tema relacionado à cidade, relacionado a assuntos em geral, tabagismo, homossexualismo, enfim, qualquer assunto, ou homoafetividade, né, como é o termo mais adequado hoje. Enfim, qualquer tema que o vereador queira trazer para discutir em plenário, no âmbito do mandato dele, ele pode fazer isso. Tem mais isso, e tem mais as sessões solenes, das homenagens que a gente faz. São 10 prêmios que os vereadores dão, então cada vereador com 10 prêmios são 380 prêmios por ano. Como é que são esses prêmios? Prêmio Cidade de Curitiba, prêmio Empreendedorismo Feminino, prêmio religioso, enfim, vários prêmios que a gente escolhe na Câmara para homenagear curitibanos. Eu cheguei a participar de uma vez que amigos meus receberam uma homenagem e foram lá fazer o registro, né, com fotos e tal, uma cobertura. E é uma coisa assim, às vezes as pessoas, quem está de fora diz assim, isso é uma baboseira que o vereador faz. Até alguns partidos defendem isso, que é uma baboseira gastar dinheiro público com isso, mas quando a gente pega do lado do homenageado, as pessoas que são homenageadas, elas ficam... só indo numa sessão como essa, as pessoas choram, elas levam a família, elas põem a roupa mais bonita que elas têm, elas se emocionam com isso. Então, é uma questão também de entendimento. Você não é obrbrigado a dar homenagem nenhuma se você não quiser. Né? Alguns vereadores passaram lá nos últimos 4 anos e não é do mandato deles, eles não indicam. Perfeito. E você acredita que tem algum critério específico para poder escolher aquelas pessoas para ser homenageada normalmente, né? O nosso depende gabinete, do partido? Depende de cada vereador. O nosso gabinete, a gente procura dar homenagens a pessoas que realmente fizeram coisas importantes por Curitiba. Especificamente no nosso gabinete também nós temos, eu não digo que é uma cota, mas de certa maneira a gente tenta equilibrar um pouco a balança racial das nossas homenagens. Então nós já homenageamos em Curitiba muitas pessoas negras, exatamente porque é difícil às vezes olhar para as pessoas negras. Se você olhar as homenagens da Câmara nos últimos 5, 6 anos, é difícil você ver uma pessoa negra lá homenageada por outro vereador. Então nós temos muito disso assim no nosso mandato. Homenageamos várias pessoas, inclusive a gente procura onde estão essas pessoas via LinkedIn,
via visitas que nós fazemos. Enfim, a gente também prospecta, né, onde estão esses negros que merecem essas homenagens. Sim. Então, tem esse diferencial. Mas é um critério de cada vereador. Sim. Bom, uma coisa que eu acho que eu quero falar também, abordar um tema, e para a população em geral, como ela pode fazer para ter o contato direto com o vereador? Porque às vezes a população ela pode ter a impressão que fica muito distante, que a população tem acesso, consegue falar com você, com outros vereadores, e também a população pode participar da Câmara Municipal de alguma forma, assistindo a alguma sessão. É transmitido também no YouTube, ela pode acompanhar, porque o ideal seria realmente a população ter esse contato um pouco mais direto, mas tem gente que às vezes tem um receio, acha que não pode. Tem que pagar, né? Não, a Câmara, o vereador é o representante da população de Curitiba, né? Teoricamente, pelo meu mandato, eu represento 6.300 pessoas que votaram em mim em 2020, mas na verdade eu represento todo 1.800.000 moradores da cidade. Qualquer morador que chegue no nosso gabinete, que me procure pelas redes sociais, que me procure pessoalmente na Câmara e traga uma demanda, ele vai ser atendido, independente se ele votou ou não votou em mim. Porque esse é o meu comportamento, outros vereadores têm comportamentos parecidos, já outros vereadores não gostam muito da coisa de receber pessoas no gabinete, não gostam de responder a rede social, às vezes nem tem rede social. Sim. Então isso é uma questão que cada um administra. Mas como que o cidadão pode participar mais da Câmara? Como eu falei, as sessões são segundas, terças e quartas, das 9 da manhã ao meio-dia, meio-dia e meia, no máximo. Essas sessões são abertas, você pode ir, vai ali no Palácio Rio Branco, aquele que tem ali na Barão do Rio Branco, uma quadra do Shopping Estação, tem uma escadaria ali bem longa, sobe aquela escadaria ali, a porta principal, só se identifica ali, pode acompanhar a sessão ali na parte de trás do plenário, ou subir, tem uma galeria lá muito bonita, o prédio é muito bonito, é um prédio histórico. Então as pessoas podem acompanhar as sessões pessoalmente lá. No meu caso, o meu gabinete e as redes sociais estão abertas, né, quem quiser fazer informação, e o meu telefone, 9917-23444, está nas redes sociais, é só você ligar ou mandar uma mensagem que, se você ligar, quem vai atender o telefone, inclusive, sou eu mesmo. As pessoas dizem, mas é você mesmo? Eu falei, sim, sou eu. Porque eu acho que quando você vai pedir o voto para o cidadão, você não que hoje você peça pessoalmente a todas as pessoas, mas quando você está na frente do cidadão e pede o voto para ele, você está pedindo o voto pessoalmente. Então, nada mais justo também que você também não atender, né, o cidadão pessoalmente, né? Eu não atendo o WhatsApp pessoalmente também, porque aí a gente tem uma equipe grande exatamente para isso, né? Para se você for parar, realmente não dá tempo, né, de você... imagina a quantidade de pessoas. Mas assim, os assuntos mais polêmicos, os assuntos mais difíceis, aqueles assuntos que precisa da gente interagir com a prefeitura, com a secretaria, a gente vai atrás. Muitas vezes a gente chama o morador da cidade lá para o gabinete para a gente conversar, para conhecer. Então, assim... o vereador tem que ser um político acessível, né? E essa eleição é muito importante. A gente sempre fala isso, né? Nas duas eleições que eu participei como candidato a vereador, e principalmente na segunda, que eu já tinha um conhecimento da Câmara, é muito importante para as pessoas votar num candidato a vereador, porque é o cara que vai resolver o problema da sua rua, o asfalto na esquina, o sinaleiro, a lombada, problemas urbanos. Isso é que o vereador está lá para fazer, resolver problemas urbanos. Então, se você se omite, depois não adianta você reclamar que está com problema e tudo mais. Então, é muito importante votar para vereador. Isso aí. Bom, agradeço pelo bate-papo, eu consegui realmente conhecer um pouco mais, porque esses podcasts a gente acaba conhecendo as pessoas que a gente às vezes conversou uma vez rapidamente, mas o podcast a gente conhece a história da pessoa, o que ela está focando no trabalho, então foi muito positivo, né, a sua participação aqui, e também as explicações sobre essa questão das funções do vereador, coisas que às vezes muita gente não tem o conhecimento e acaba confundindo, acha que o vereador tem que fazer uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Aliás, você fez essa colocação, eu acabei não respondendo, né, quando você falou de questão de competência, né? Então a competência do vereador são essas que eu falei. E muita gente vai, às vezes, ao gabinete, ou vai às redes sociais, ou liga, pedindo alguma coisa que não é competência do vereador. O que, por exemplo? Eu estou com um problema na justiça e tudo mais.
o vereador é uma entidade municipal. Sim. Ele não tem força para resolver problemas particulares, assim. Não, né? Problemas da justiça, porque justiça é justiça. Ou ela é estadual Sim. ou ela é federal. Então não é da alçada do vereador. Às vezes algum problema ligado à polícia militar não é da alçada do vereador. Sim. O vereador é guarda municipal. Então muitas vezes o pedido chega errado. Sim. E algo que é muito importante a gente dizer também é que o Brasil tem hoje, e nos últimos 40 anos, 70 mil políticos. Mais de 95% deles são legisladores. Então é muito difícil, né, entre tanta gente, durante tanto tempo, você criar uma legislação inédita, alguma coisa muito... alguma novidade muito grande, porque é muita gente legislando durante muito tempo. Então, muitas vezes o trabalho do vereador de criar leis, claro, a gente cria leis, mas ou a gente adapta uma lei federal, uma lei estadual, ou uma lei de pequeno porte, né, para resolver um problema aqui, um problema ali. Nós tivemos uma lei bem importante, focada para pessoas, para doentes celíacos, as pessoas que não podem ingerir farinha de trigo ou glúten da farinha de trigo. Nós aprovamos um projeto no primeiro semestre de 2024 que é para permitir que pacientes celíacos, quem tem a doença celíaca, possa levar a própria alimentação para o hospital quando o hospital não consegue produzir essa alimentação. E por que nós fizemos isso? Porque nós tivemos no ano passado uma pessoa celíaca que foi internada no hospital e não tinha uma dieta que ela pudesse consumir, e o hospital não permitia que ela trouxesse por causa das questões técnicas, né, e sanitárias do hospital. Então nós criamos essa lei, que foi inclusive sancionada quando eu estava na prefeitura, que a gente conseguiu trazer. Mas é um exemplo de como é difícil para você legislar num mundo de tantas leis e tantos parlamentares. Sim, e ainda mais parlamentares, cada um querendo ir para um lado e tal, tem que ter um jogo de cintura que não é fácil. Mas é isso aí. Agradeço a atenção por ter participado. Tem mais alguma colocação? Não, eu agradeço também a participação aqui. Como eu falei, a partir de dezembro, né, eu estou saindo da Câmara de Curitiba. Talvez aí um ou outro episódio possa me levar para outro caminho, outro poder, né? Mas aí vai depender, como eu digo, do futuro, né? Da providência divina, que ela quiser que aconteça, mas continuar trabalhando, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de poder fazer tranquilamente até os 80 anos, aí com saúde, com vigor. Depois também, depois dos 80, talvez até parar e me aposentar. A gente vê muitos casos de gente que trabalha a vida inteira, não consegue nem parar para descansar e desfrutar um pouco do que conquistou, né? Tem que ter esse lado também de descansar e aproveitar. Mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado a vocês que assistiram aqui o podcast. Até os próximos episódios e valeu! Um abraço!